voltando, né, ao nosso estudo. Vamos dar continuidade onde a gente parou. Livros Médiuns, capítulo 23, item 252. Começa para nós, Bárbara, então, por favor. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Isso é muito óbvio, né? Porque quanto mais imperfeição moral a gente tem, mais, vamos dizer assim, oportunidades de ataque, né, do espírito ou de sintonia, né? Então, por quê? Porque a obsessão ocorre na sintonia justamente das nossas imperfeições, né? Mas ele vai contar um exemplo aí, vamos lá. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam lhes tiraram essa ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos, para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio, se fosse possível. Sobre a causa não havia dúvida, o remédio era mais difícil. Quer dizer, a causa era espiritual, espíritos mesmo, né? Agora, o remédio é mais difícil porque provavelmente era algumas imperfeições morais que estava fazendo essa. Vamos lá. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malvadejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Então só interessante aqui, um ponto que é importante. Orar. Orar pela pessoa que está sendo obsidiada e orar pelo obsessor. Eis o conselho que a propósito nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Aí isso aí já é a autoanálise, né? Antes que seja tarde, né? Antes que vire uma possessão, antes que piore, né? Então, essa autoanálise é importante para a gente verificar o que a gente poderia fazer para melhorar. E é importante a gente comentar que no livro dos Espíritos tem uma questão que fala exatamente sobre isso, que a pergunta era o seguinte: qual a melhor forma da gente se melhorar e impedir a influência dos maus espíritos? Aí a resposta: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então tá dentro da resposta, né? E aqui uma dúvida, por exemplo, ali quando ele coloca que a gente deve fazer a oração tanto pelo obsidiado quanto pelo espírito, a oração ela tem que ser de alguma forma específica, por Não. exemplo, pedindo perdão, alguma coisa nesse sentido? No Evangelho, lá no finalzinho, ele tem algumas preces que eles aconselham, assim, vamos dizer assim. É uma coletânea de preces para ajudar a gente a inspirar no que a gente vai falar. Então, se você for lá, tem uma prece pelos obsessores ou pelos obsidiados. Aí você pode ler em voz alta, por exemplo, No livro dos Espíritos. no Evangelho. Ah, no Evangelho. No finalzinho do Evangelho. Acho que é o último capítulo. Coletânea de Né? Aí essa coletânea dá algumas. Não é uma regra, não é
um dogma, ó, você tem que rezar assim. Ele dá só sugestões de preces, né? Por quê? Porque a prece, o principal é ela ser do coração, né? Se você acha que antes de dormir você vai fazer uma prece melhor, você fazer uma prece durante o culto no lar, né? Durante o evangelho no lar, todo momento que você puder fazer uma prece de coração, isso que é o... Mas depois você vai lá que acho que é interessante. Aham. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daqueles que as atormentam. Então, qual que foi a causa da obsessão? O que elas falam? Elas A falam língua, né? O que é? O que tá falando? Tá falando uma fofoquinha, né? Uma fofoca, uma... Como é que chama a outra palavra sem ser fofoca, o nome? Nossa, me deu um branco agora. Maledicência, maledicência, né? dizer do próximo. Então, mas se a gente for trazer para os dias atuais, é a fofoca. É falar mal do outro, comentar o que o outro fez, tal, tal. Então, isso é uma coisa, que a gente acha que é uma coisa, às vezes, boba, né? Uma coisa do dia a dia, é uma coisa que faz muito mal para nós. E causa vamos dizer assim, a companhia de espíritos não agradáveis. Então, ele está mostrando que essa foi a principal hábito delas que causava essa perseguição aí, que causava a proximidade desse espírito. Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsidia toma sua desforra, porquanto em vida foi para elas um mundo de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Então, o que vocês acham que significa isso? Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsidia toma a sua desforra. Que ele talvez goste que elas façam isso. Uhum. Isso. Porque vamos lá, o que é desforra? Vamos ir no dicionário para a gente entender. Ato, efeito de afronta, ofensa, desagravo, desforro, vingança, compensação. Então, como elas gostam de falar mal do próximo, o ato de falar mal do próximo faz a vibração delas ficar ruim. E aí a vibração ficando ruim, o espírito que tem algo contra elas, ele acaba encontrando uma abertura para ele se vingar delas. Entendeu? Então isso deu abertura para isso. Por que ele quer vingar? Porque às vezes elas maltrataram ele. Na época ainda existia, não sei se ainda existia escravidão, acho que ainda existia, né? Talvez pode ter sido um escravo delas, né? Então vamos continuar aqui. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiões se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e principalmente praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Olha só que interessante. Então ele falou duas coisas aqui que é interessante fazer. Primeiro, se melhorar, fazer o bem. Por isso que quando chega alguém com processo obsessivo, a primeira coisa que a gente fala, que é o mais importante, é a pessoa começar a fazer caridade. Por quê? Quando você começa a fazer o bem, começa a participar dos trabalhos, você começa a como se estivesse fazendo uma limpeza no seu perispírito. Você está fazendo uma higienização. E essa higienização, porque quando a gente dá asas aos nossos maus pendores, nosso anjo guardião se afasta. E não só de más ações, maus pensamentos. Às vezes a gente acha que é só ir lá fazer alguma coisa ruim, ou pensar alguma coisa ruim,
também faz o nosso anjo guardião afastar. Quando ele se afasta, os espíritos que gostam de obsessão, esse tipo de situação, eles podem se aproximar. Então, o que é o primeiro ponto? Fazer o anjo guardião voltar. E para fazer ele voltar, a gente precisa reformular os nossos pensamentos. E a melhor forma de reformular os nossos pensamentos é praticar o bem. Então, participar de uma sopa, evangelização, passe, desobsessão, todo o trabalho que faz com que a gente assista alguém, né? Ajude alguém, né? Uma assistência a alguém. Né? E em segundo lugar, além de buscar se melhorar para o anjo guardião voltar, é a prece. De novo ele fala da prece. Preces aos que sofrem. E praticar as virtudes, por quê? Quando a gente pratica o bem, a gente está fazendo uma oração. Inclusive na obra do Chico fala que a caridade é a prece em movimento. Né? Então quando a gente está fazendo a caridade, a gente está fazendo uma prece. Então a gente fazer a prece de todas as formas, seja trabalhando, seja desejando bem, vibrando, e preces fervorosas pelos que sofrem. Quem? Quem está sendo obsidiado e quem está obsedando. Os dois são sofredores. Né? Porque não existe vítima e nem verdugo, né? Porque em um tempo um era verdugo, outro era vítima. No outro tempo, inverte. Então não tem vítima real e nem verdugo real. Na verdade, fica essa troca infinita de vinganças, né? No caso, quando um prejudica o outro, né? A gente não está falando do caso dos espíritos que são contrários à causa, né? Que a gente já falou. Aí eles não perseguem por conta de algo pessoal, e sim porque aquela pessoa está seguindo Jesus. Existe isso também. Por isso que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu comecei a trabalhar, parece que meus problemas pioraram, aí que o negócio veio. Mas não é, porque quando a gente está tranquilo, sem fazer nada, os irmãozinhos olham a gente, contrário a causa, falam assim, olha lá, coitado, isso aí já está no fundo do poço, não precisa fazer nada com ele mais, podemos deixar ele quietinho. Quando a gente começa a querer acender uma luz, querer fazer o bem, querer melhorar, chama a atenção. Aí é como se fosse uma árvore luminosa que tem um monte de inseto em cima dela. Então, é isso. Quando a gente começa, a gente tem que ter a perseverança, a disciplina, para a gente continuar sabendo que isso pode acontecer. Por quê? Jesus, que não precisava, o Espírito Perfeito, passou por todo tipo de perseguição. A gente que quer seguir Jesus, a gente quer algo diferente, não quer dizer que a gente vai ser perseguido. Não, a gente vai só... Quando a gente quer trilhar o caminho do bem, a gente vai ser mais testado para verificar a nossa perseverança. É isso. É muito natural a gente ser testado, né? Como ponderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou. Então parecia que estava muito às vezes muito ríspido, mas não é. O Espírito estava só falando a realidade, né? Aí ele vai agora adocicar um pouquinho, vamos ver. Devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando fazem muitíssimo. Por isso, preciso é ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Vocês percebem que até os espíritos superiores reconhecem a importância da admoestação que Jesus fazia. O que é admoestação? Chamar a atenção da pessoa de uma forma mais firme. Até porque, o pai às vezes não chama a atenção do filho de uma forma mais firme quando ele está fazendo uma bagunça. Então isso é isso que a gente tem que ter em mente. Não quer dizer que o irmão está sendo tratado ali, que a gente tem que falar bonzinho demais, tal, com doçura. O que o livro de Obsessão fala? Não sei se você vai lembrar, que a gente tem que harmonizar as duas coisas. A gente tem que ter a firmeza e ao mesmo tempo a brandura, mas a gente não pode deixar só um ou só o outro, porque a gente tem que saber dosar.
E aqui ela estava precisando mais de firmeza do que de brandura. Por quê? A atitude delas era o quê? Ah, mas a gente é vítima. A gente não faz nada de errado, a gente é tão correta, vive uma vida tão correta, a gente não faz nada de mal. E aqui o maior problema era a maledicência, que na sociedade, vamos dizer assim, não é tão mal visto, né? Por isso que no livro dos Espíritos fala isso, fala que às vezes o que não é mal pra gente, no Evangelho fala isso, né? É um crime grave aos olhos de Deus. E às vezes aquilo que para nós é um crime grave, para Deus ele é abrandado, nem é tão grave assim. Acho que isso daí também faz até refletir, assim, que às vezes a gente fica pensando, nossa, mas o que essa pessoa tá passando por isso e tal, né? E aí a gente fica pensando assim, nossa, mas uma pessoa tão boa, mas a gente não sabe também, Ele né? não conhece a totalidade, né? Porque quando a gente passa por uma prova muito forte, na maior parte das vezes tem as duas coisas. Tem as coisas do presente, que são porque todos nós temos dificuldades. Então, essas dificuldades nos causam problemas, e as coisas do passado, que são os resgates, os débitos que a gente tem, que a gente também vai resgatando. Então, tem as duas coisas. Não adianta a gente achar que é melhor a gente achar que a gente tem muitos problemas que a gente precisa melhorar, depois no final se surpreender que não tinha tanto, do que a gente achasse, não, acho que eu sou bonzinho, não tem muito problema, tô de boa, chegar no plano espiritual, ver que a gente está, né, cheio de problema, né? Então, mas por quê? Porque isso vai fazer a gente se analisar melhor, entendeu? Ter um pouquinho, porque assim, Crítica, né, também. porque normalmente a gente é muito crítico com o próximo e benevolente com a gente. E tinha que ser o inverso, a gente ser benevolente com o próximo e mais severo com a gente. Por quê? Porque quando a gente olha para as nossas dificuldades com mais severidade, com mais imparcialidade, a gente vai começar a perceber as coisas. E é importante a gente fazer esse exercício, porque normalmente a gente, vamos dizer assim, de uma forma uma palavra bem moderna, a gente passa pano pra gente mesmo. A gente faz isso muito. Eu já comentei com vocês as meninas, eu acho que não estava aqui, o tanto que eu reclamava de tudo assim, até de o sol tá muito forte hoje. E sabe essa reclamação que você fica fazendo? E o Francisco falava às vezes, você reclama demais, você reclama de tudo. Aí eu comecei a refletir sobre isso e a controlar, né? Às vezes eu ia pra... Falava, não, para, já é uma reclamação. Não, precisa Virar de hábito, né? reclamação. Vira. E aí a gente precisa controlar isso, né? Esse é outro ponto, com certeza, que atrapalha a gente, porque a reclamação, ela, ao invés de fazer com que as coisas melhorem para nós, vai fazendo as coisas ficarem pesadas e vai piorando para nós. E acho que todos nós temos essa dificuldade de reclamar, porque a gente nunca está satisfeito com as coisas que acontecem conosco. Então, tem um caso acho que é de um livro do Chico, do Humberto de Campos, que ele falava assim que a pessoa reclamava demais, que a vida dela estava ruim, que ela queria desencarnar, porque não estava bom, que ele ia descansar, não sei o quê, e tanto reclamou, olha só para você ver, o poder do pensamento e a nossa vontade. A pessoa tanto reclamou que os espíritos organizaram a desencarnação dele. Não, antes da hora, Já que tá entendeu? tudo ruim, então. E aí, quando ele chega no plano espiritual, mas aí eles organizaram assim, porque dessa forma ia causar um impacto, uma lição muito maior para ele. Porque quando ele chegou no plano espiritual, que ele imaginava que ia descansar, foi o contrário. Aí que ele teve que trabalhar mais ainda. E ele começou a pedir para voltar. Não, eu quero reencarnar, porque lá estava tranquilo, estava bem, estava beleza. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as nossas reclamações e o que a gente está pedindo com essas reclamações. Mas eu acho, assim, também uma coisa que eu penso, que acho que uma prova pode vir de onde a gente está inserido também, não é? Não sei. Porque eu vejo, assim, que às vezes eu saio daqui, por exemplo, gosto bastante desses momentos que a gente tem e tudo mais, às vezes de ler, e eu sinto que onde eu moro, gente, eu moro com umas duas meninas, assim, que tem muito esses hábitos, sabe?
de reclamar, da preguiça e tudo mais. E eu acho que às vezes, tipo assim, eu tô ali focada e tudo mais, não, começar a ter os hábitos melhores, né? E aí vem essas atitudes que, tipo, parece que você volta um pouco até essas atitudes de novo. Então, aí tem duas situações. Primeiro, que é um teste para ver se você realmente está firme nesse propósito de mudança. Ponto 1. Ponto 2 é o seguinte: as coisas não acontecem por acaso e as pessoas com quem a gente mora, com quem a gente convive, ninguém está presente na nossa vida por acaso. Então tem uma razão de ser. Provavelmente, eu acho que o segundo ponto pode ser que no passado você influenciou elas mais nesse sentido e agora você está recebendo o inverso para ver se você consegue ajudar elas no contrário, entendeu? Passando por isso e você mudando a vibração. Então, acho que pode ter essas duas coisas. Mas assim, tudo que acontece conosco é o aprendizado, né? É uma forma da gente fortalecer, melhorar, né? E é interessante, o mais importante é a gente ficar ciente disso. Porque quando a gente não está ciente, é difícil resolver. Quando a gente adquire consciência, fica muito mais fácil. Porque aí é aquela batalha da gente devagarzinho no dia a dia e vencendo. Agora, quando a gente não tem, aí é muito difícil. Por isso que eles falam que quando você desperta já é 50%. Então, no caso delas, elas precisavam de uma firmeza na mensagem para elas perceberem, para elas acordarem, perceberem o mal que elas estavam causando. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Ó, esse aqui é o principal ponto. Porque às vezes a pessoa pensa, igual a Letícia que antes não tinha conhecimento nenhum espírita e agora está começando a entender. Pensa lá quando você começou a ver o caso da sua mãe, por exemplo. Às vezes você pensava que é o seguinte, vou levar a minha mãe, ela vai tratar e vai resolver, e acabou, Sim. né? É só uma questão de ir lá fazer o tratamento e resolver, e não é, tá vendo? O tratamento é mais uma primeira parte, né, para a pessoa ter condições de buscar a sua melhora. O principal é melhorar a si mesmo. Como? Pela prática do bem. Esse é o principal ponto, e às vezes não, a maior parte das vezes a pessoa não quer esse caminho, né? A pessoa quer facilidade, né? Quer ir lá, tratar, resolveu, acabou. Agora, se melhorar, praticar o bem, ter esforço, isso é muito mais difícil. Por isso que evangelização é vazio, estudo é vazio, desobsessão é vazio. Às vezes a desobsessão surge às vezes um curioso ou outro, né? Mas normalmente aquelas pessoas que estão ali são poucas pessoas. Sopa é vazio, todo trabalho que exige esforço é vazio, porque o que a pessoa quer, você pode perceber, quando tem psicografia ou cura, enche. Porque a psicografia, a pessoa quer um alento, isso é ótimo para a pessoa iniciar, né? Vai receber uma mensagem de um familiar, vai se sentir empolgada, vai se sentir... Mas o que a maioria das mensagens familiares falam? Por exemplo, de filho para mãe. Você não me tem mais, mas agora você tem um monte de filho que você pode cuidar. Então abre um orfanato, ou começa a visitar um orfanato, começa a visitar um asilo, começa a praticar o bem. A maioria das mensagens fala isso, do filho para a mãe. Por quê? Porque o alento é aquele processo inicial. Então você ir no centro receber uma mensagem, ir no centro receber um tratamento espiritual, é o início. Então, nós somos os responsáveis pela nossa cura. Isso aí não tem jeito da gente escapar, porque esse é o nosso objetivo aqui na Terra. E só relembrando da época de Jesus, para a gente entender como agir perante as circunstâncias, vamos lembrar da ação de Jesus. Quando tinha um cego, às vezes alguém que estava com... Hoje a gente chama de rancenismo, na época era leproso.
Jesus falava com muito carinho com as pessoas, né? Porque a pessoa estava com sofrimento, né? A pessoa precisava de acolhimento, né? Mas como que Jesus falava com os publicanos, com os fariseus? Como que ele falava? Então, por exemplo, chegava um fariseu lá, mostrava a moeda para Jesus. Jesus, como que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pagar imposto ou não? A pessoa já estava lá indo conversar com ele com uma pimentinha, né? Com uma má intenção. Então, o que Jesus falava? Por que me tentais? Ele já respondia já de forma muito mais firme, né? Muito mais energia. Então, é isso que é o ponto, a gente saber os momentos da gente ponderar as energias. E aí ele falou, por que me tentais? Para mostrar para eles que Jesus sabia da intenção deles. E depois ele falou, de quem que é essa moeda? É de César. Dai a César o que é de César. Tá vendo como é que ele era pontual na forma de... Porque se ele falasse de forma carinhosa, para eles ali não ia surtir efeito nenhum, entendeu? Para eles ali, os vendilhões do templo, tá todo mundo vendendo. Foi a vez que Jesus foi mais enérgico possível, né? Vendilhões do templo, todo mundo vendendo, tal, fazendo comércio com o divino. Jesus foi lá, eles falam que o chicote dele é um chicote espiritual, né? Era um chicote fluídico. Mas ele chegou, derrubou as cadeiras, espantou todo mundo. Por quê? Porque era a única forma de ensinar que aquilo lá era a atitude mais grave, né, contra Deus, e ao mesmo tempo resolver a situação, porque tinha que afastar eles de alguma forma. Então, tá vendo as diferenças? Que isso é importante a gente entender isso, porque senão a gente vai achar que a forma de ajudar é sempre na doçura. E o que os Espíritos falam sobre a doçura? Quando a gente se excede na doçura, às vezes a gente não consegue resolver o problema daquele espírito, a gente anestesia. Lembra no livro falando? Ao invés de ajudar, a gente anestesia. Então anestesiou, você não ajudou em nada. Você só anestesiou o espírito. Então, por isso que a gente trabalhar é muito importante, a gente estar em atividade fazendo bem e estudando também. Porque quando a gente estuda, a gente também adquire o aprendizado de como agir, né? E às vezes a gente erra, a gente está com o desejo do bem, a gente está querendo fazer o bem, mas a gente erra porque a gente não sabe como fazer. E a gente, assim, né, nós espíritas, a gente é mais cobrado, né, que qualquer outra. Com certeza. Eu ouvi esses dias uma atitude lá na escola, eu falei alguma coisa, aí a menina falou pra mim assim, nossa, mas você tem que ter mais paciência, você não é espírita? Aí eu fui beber água, porque eu não fui responder, eu falei, deixa eu ver colocar água na minha boca. Foi a melhor forma. É a melhor forma, porque se você respondesse, não ia adiantar nada, porque a pessoa estava ali só falando para causar, né? Para polemizar. Né? Então, quando a gente se coloca, porque assim, o Espiritismo é a explicação de Jesus, e Jesus é o médium de Deus, então Jesus trouxe um ensinamento maior, e o Espiritismo explica Jesus da forma mais simples e direta possível. Quando a gente se coloca na condição de quero ser espírita, a gente faz um compromisso com Jesus. E nesse compromisso, a gente é mais cobrado sim, na profissão, no dia a dia, com os familiares, nas situações fortuitas. Por quê? Porque é como se Deus falasse pra gente, já que você fez o compromisso, agora você precisa ser testado. Vamos ver até onde você fez esse compromisso. Por isso que, quando a gente trabalha e estuda, além da gente aprender, a gente adquire, a gente recarrega as baterias. Por quê? Porque ou a gente aprende coisas que a gente não sabia, ou a gente relembra. Porque a gente pode perceber também, às vezes a gente esquece. Isso é muito normal, porque na educação a gente precisa de repetição, não é? Em várias fases. Então a gente precisa da repetição. E se vocês forem perceber, porque o Chico ele explica Kardec. Então Kardec explica Jesus e o Chico explica Kardec.
E um vai desenvolvendo o outro. Mas se a gente for ver, todos os livros vai repetir de uma forma diferente uma palavra que foi dita. Por quê? Porque isso é importante para nós. É importante. E outra coisa, a gente pode perceber também, hoje, a gente está estudando com um nível de maturidade. Amanhã, quando a gente estudar a mesma lição, a gente vai ter outra percepção totalmente diferente. Nossa, mas eu não pensei nisso, não captei isso. A leitura do livro, mesma coisa. Por isso que o Chico falava, recomendava aqueles romances do Emmanuel, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo, que a gente deveria ler uma vez por ano. Porque toda vez que a gente lê, a gente vai ver uma outra coisa diferente. E que é romance? O romance não é só uma história de amor, não. Romance é uma história que traz uma moral. Quer ver? A definição de romance é bonita. Porque às vezes a gente acha que romance é só história de amor, não é? Aí então quando fala assim, os romances de Emmanuel, não é só questão de amor. Quer ver? Obra narrativa em língua românica. Vamos lá, mais literatura. Prosa mais ou menos longa, na qual se narram fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos, na crítica social, tá vendo? A definição de romance. Então, romance é uma narrativa de uma história. No caso dos romances de Emmanuel, o interesse é na moral de Cristo. Então, é para a gente sair daquela. Porque às vezes a gente encara romance como uma coisa muito simples. É romance, né? Uma historinha boba. E não é. Dentro dos romances de Emmanuel estão as maiores ensinos morais que existem. Então, por que o Chico falou isso? Porque é muito importante mesmo. Primeiro, todo livro que a gente lê, a gente conecta com o autor. Então, a gente está conectando com Emmanuel. Segundo, a gente conecta naquela fase. Então, a gente está conectando naquela época de Jesus. A gente está revivendo o Evangelho de Jesus. E quando a gente lê o romance, a gente está recebendo diretamente as maiores lições morais. Então, é importante para o nosso bem-estar psicológico. Para a gente ver a importância disso. Então, a gente está falando de atrair os bons espíritos pela prática do bem. Tudo isso que a gente está falando são formas de atrair os bons espíritos. Quando a gente está lendo um livro, quando a gente está consumindo algo que é a água pura, quando a gente consome um vídeo no YouTube, a gente vê uma bobeirinha lá, a gente está consumindo uma coisa boba, né? Consumindo uma coisa comum. Quando a gente está consumindo uma obra doutrinária, principalmente desses 5 romances de Emmanuel, a gente está... Vocês lembram daquela lição de quando Jesus encontra com a Nazarena? Que a moça estava pegando água e aí Jesus fala assim para ela assim, eu sou a água viva. Não sei se vocês lembram desse episódio. Acho que está no Boa Nova, no livro Boa Nova. Quer ver? Mas se a gente pegar no Evangelho, a gente vai Jesus e a Nazarena. Samaritana, né, não? Samaritana? Eu acho que é. É isso mesmo. A mulher samaritana, isso. Vamos pegar aqui em qualquer... aqui já está na... Vou pegar do começo. Coloca a Bíblia do Caminho. João
capítulo 4, versículo 9. Vamos colocar lá. João. João. Quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que ele fazia mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Importava que ele passasse por Samaria. Chegou então à cidade de Samaria, que se chamava Sicar. Então Samaria é uma região, né? Junto da herdade que tinha dado Jacó a seu filho José. Ora, ali havia um poço chamado a fonte de Jacó. Cansado da jornada, Jesus havia sentado sobre a borda do poço. Era isto quase a hora sexta. Acho que é 6 horas da tarde, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Mas aquela mulher lhe disse: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Existia na época, tinha os samaritanos, tinha os judeus, né? E não era comum o homem se dirigir a uma mulher, assim, né? Dessa forma, né? Respondeu-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu certamente lhe pedirias, e ele te daria a ti a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde tens, pois, essa água viva? Ela não entendeu que ele estava falando de uma outra água, né? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que foi o que nos deu este poço, do qual também ele mesmo bebeu, seus filhos e seus gados? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe dei de dar, nunca jamais terá sede. Vocês estão entendendo o que Jesus está querendo dizer? Porque quando a gente começa a estudar a doutrina, quando a gente lê o Evangelho, as coisas começam a ficar mais claras. Jesus não está falando Ele está falando assim, que se você beber uma água comum, das coisas humanas, você vai sempre ter sede. Se você beber da minha água, quer dizer, meus ensinamentos, você não vai ter mais sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Então, quer dizer, se você for lá e cumprir os meus ensinamentos, você vai beber de uma água que é para a vida eterna, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para eu não ter mais sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher: eu não tenho marido. Jesus lhe disse: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste a verdade. Então Jesus quis mostrar para ela que ele sabia quem que ela era. Porque vamos supor, se o Chico Xavier, ele olhava a pessoa e via 10 mil anos antes e a possibilidade de 10 mil anos depois, o que dirá Jesus? Jesus conhece nós desde a nossa criação. Então Jesus sabia de tudo dela, mas ele quis mostrar para ela perceber que ele era o mestre, porque tanto os samaritanos quanto os judeus, eles esperavam pela vinda do Messias. Então ele queria mostrar que ele era, né? Que ele conhecia todas as situações. Porque a pessoa que ele estava não era o marido dela de papel passado, né? Era a pessoa que ela estava junto, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, pelo que vejo, és um profeta. Nossos pais adoraram sobre esse monte
E vós outros dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me, é chegada a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Porque assim quer o Pai que sejam os que adoram. Deus é espírito, e em espírito e verdade é como devem adorá-lo, ou seja, no coração, né? Disse-lhe a mulher: eu sei que está para chegar o Messias. Agora que ela está começando a entender, né? O que se chama o Cristo. Quando, pois, ele vier, então nos anunciará todas as coisas. Olha como que Jesus falou claro, hein, com essa mulher, hein? Disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. Então, quer dizer, ele falou assim: eu sou esse Messias que você está falando. E nisto vieram seus discípulos, os quais, porque ele viu que a intenção da mulher, isso era bom para a gente entender, ó. Ele viu que a intenção da mulher não era contestar ele, nem não tinha má intenção, ela estava querendo realmente entender a situação. E Jesus foi e mostrou para ela a situação. E nisso vieram seus discípulos, os quais se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Nenhum deles, contudo, lhe disse: que fazes? Ou que falas com ela? A mulher, pois, deixou o seu cântaro e foi-se à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me diz tudo que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram-se da cidade e vieram ter com ele. Então, depois continua, mas é interessante como que ele causou um impacto naquela mulher e ela teve a oportunidade de conhecer Jesus cara a cara, né? Teve a oportunidade de falar com Jesus e de receber o ensinamento cara a cara com ele. Então, enfim, quando a gente pratica o bem e quando a gente lê essas obras que mostram o ensinamento direto de Jesus, a gente está tomando a água na fonte pura. É isso que eu queria mostrar para vocês. Finalize para nós, por favor. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que os secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sendo que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Então, se a gente não pratica o bem, o nosso anjo guardião se afasta e deixa que nós fiquemos livres para que os maus possam agir. Isso acontece porque esse afastamento, além de ser um afastamento porque a gente está buscando o caminho do mal, traz uma lição para nós, porque quando vêm os espíritos maus e se aproximam de nós, traz toda essa lição, não somente para a gente, mas todas as pessoas que nos rodeiam. Então tem um aspecto positivo também nesse afastamento. Não é porque o espírito está sendo ruim, é porque às vezes o afastamento é a melhor solução. Então, se a gente não está fazendo bem, que a gente acha assim, eu vou sentar aqui e vou esperar Deus me ajudar, os espíritos me ajudar. Mas eles precisam do nosso esforço, precisam da nossa vontade. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, a gente precisa dar os nossos passos, a gente começa a fazer o bem, e aí esse passo faz com que o nosso anjo guardião retorne, e os bons espíritos retornando à proximidade conosco, vai naturalmente afastar os maus. Por isso que a caridade, a prática do bem, é o mais importante. Não só a caridade material, mas a caridade moral. Mas aí pode ser que esses espíritos que ainda não são bons, com essa influência, eles se tornem bons. Exatamente. Foi o caso que aconteceu com a Domingas, que a gente falou aqui. Ela ficou a vida inteira sofrendo a influência de um perseguidor que é já antigo,
vidas antigas. Só que ela persistiu, ela continuou frequentando, ela é médium de incorporação, né? A gente fala psicofonia, né? Que empresta a voz para os espíritos falarem. E ela continuou trabalhando, ela não parou, entendeu? E aí quando ela desencarnou, ela viu primeiro, esse obsessor dela foi o grande benfeitor dela, porque ela incentivou ela a continuar no caminho do bem. E ela, por ela ter continuado, ela ajudou ele a se tornar bom, porque quando ela chegou lá, ele já tinha se tornado bom. Então, eu vou só ler esse comecinho, depois a gente vai aprofundar isso semana que vem, ó. Cumpre, todavia, se não atribuam a ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possa experimentar, aos quais, não raro, decorrem da incúria e da imprevidência. Então, nem tudo que a gente passa está sendo a ação de algum obsessor, tá? Às vezes, o que a gente está passando foi algum tipo de imprevidência nossa, algum tipo de situação que a gente não agiu bem e essa ação nossa tem as consequências. Não é sempre a ação de algum espírito que está atrapalhando a gente, entendeu? Às vezes a gente cometeu algum erro, a gente cometeu algum deslize e esse deslize tem simplesmente uma reação, um efeito na nossa vida. Então, qual que deve ser sempre a nossa atitude? Porque não tem como a gente ser perfeito nessa vida. A gente vai alcançar a perfeição, mas nessa vida não tem como a gente ser perfeito. Então, o que a gente pode fazer? Se esforçar ao máximo e continuar fazendo bem. Porque quando a gente continua fazendo bem, continua participando e buscando melhorar e participando das atividades, buscando ajudar as pessoas, a gente está adquirindo créditos. E o principal, o Chico diz isso muito, o principal é a gente encerrar a nossa vida atual com mais créditos do que débitos. Que a gente vai ter. Mas se a gente preocupar em ter mais créditos, a gente encerra bem. Porque tem coisas que se a gente não conseguir, a gente vai poder finalizar no próprio plano espiritual. O livro dos Mensageiros fala de um caso assim. O Isidoro, ele era responsável por um centro espírita e a esposa dele, Isabel, ajudava ele. Ele não conseguiu cumprir tudo até o final, mas a espiritualidade permitiu que ele continuasse ali na casa, ajudando a esposa dele, para encerrar, para finalizar a missão que ele tinha que fazer. Então, se a gente tem boa vontade e a gente não conseguiu às vezes cumprir tudo que a gente tinha que cumprir, a espiritualidade permite que a gente encerre o nosso compromisso. Então, a misericórdia divina, ela é perfeita. O que a gente tem que ter na nossa mente, a gente sempre ter a boa vontade. Se a gente tiver boa vontade, a gente vai conseguir. Que são dois pontos, né? A gente ter boa vontade e a gente não desanimar e desistir. Por quê? Quando a gente perde a boa vontade, a gente perde ânimo, né? A gente começa a ficar cansado. Quando a gente desanima e deixa de fazer, aí a gente está deixando mesmo os espíritos tomarem conta. Então, a gente não desistir. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma situação que queira lembrar, algum ponto? Então vamos encerrar aqui.